Muito bem, falamos sobre a semente que cresce. Na lição número 4, a semente que cresce é uma semente maravilhosa que o semeador não tem controle sobre o seu crescimento. Ele apenas faz a semeadura. E essa parábola da semente, ela é explícita pelo evangelista Marcos, exclusiva de Marcos, mostrando em certo sentido que essa parábola do semeador, mesmo no caso dos corações acolhedores, o solo fértil, ela assim é completamente assim, sem nenhum controle da pessoa. Ou seja, Jesus disse, a semente que caiu no solo fértil germina e produz até 100%. Agora, a pessoa ou o solo fértil não tem controle sobre isso. Isso está nas mãos de Deus. Inclusive Jesus, quando explicou a questão da semente crescer, ele disse assim, é como o vento, é como o Espírito Santo. E ao falar para Nicodemos sobre a questão do novo nascimento, Jesus, no livro de João capítulo 3, verso 8, ele deu a entender para Nicodemos que o proceder do Espírito Santo ele é incontrolável pelo ser humano. O ser humano não consegue controlar. Quando a pessoa faz a entrega a Deus, tanto do solo fértil, o coração, o Espírito Santo começa a trabalhar. Ali a semente começa a germinar. Inclusive, Jesus diz que esse tipo de ação como o Espírito Santo. Em João 3, verso 8, Jesus diz assim, para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Ou você ouve o ruído dele, mas você não sabe nem de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasce do Espírito. Ou seja, a pessoa não tem controle. É o controle divino, é o controle do Espírito Santo. A parábola da semente que cresce aponta para a vinda do reino de Deus. Aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós não temos controle. O semeador, ele semeia e o resto é para Deus. Os cientistas, inclusive, isolaram todas as partes de uma semente e ficaram impressionados. Como é que surge a vida numa semente? Eles, assim, colocaram os elementos todos separados, depois juntaram os elementos de uma semente e filmando, observando o que acontecia. Eles, assim, não conseguiam dar vida a uma semente. De repente, como se fosse uma faísca, algo estalou dentro dos componentes da semente e a vida começou. E começou a germinar. Eles ficaram impressionados, dizendo, só mesmo o poder de Deus. Nós não conseguimos criar vida, nem numa simples semente. Por isso Jesus usou a parábola do semeador para identificar a ação do Espírito Santo. Nós não temos controle sobre essa ação. Como o semeador não tem controle sobre a germinação da semente. Ele pode até marcar dentro de 3 dias, isso vai estar germinando. Dentro de 1 mês, mas ele não tem controle. De repente, em menos dias do que ele pensou, depende do estado da semente, depende do solo, depende da chuva, depende da irrigação. Tudo isso modifica a questão da semente, dela germinar. A pergunta número 7 diz assim, na parábola da semente, a semente que cresce, qual é o ponto assim, que é dado ênfase nesta parábola da semente que cresce? Marcos capítulo 4, versos 26 a 29, Marcos escreveu o seguinte, e Jesus dizia, o reino de Deus é assim, como um homem lançasse sementes na terra, e ele dormisse e acordasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra, por si mesma, ela frutifica primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga, pronto para a colheita. E quando o fruto já está maduro, coloca-se logo a foice, porque é chegada a ceifa. Mas o semeador não tem controle sobre a germinação da semente. Então, a pergunta é, na parábola da semente que cresce, qual é a ênfase colocada nessa parábola? A resposta, a semente crescendo de forma sobrenatural representa o reino de Deus crescendo em nosso coração de forma silenciosa e milagrosa, nos tornando melhores. Por isso que nós não temos controle. Quando a pessoa percebe, já está transformada pelo Espírito Santo. Essa semente que cresce depois do processo da semeadura tem um estágio de vida produtiva e depois, assim, chega até a colheita. Também isso o semeador não tem controle. A semente germina, cresce, o grão aparece, amadurece e está pronto para a colheita. Ele não interfere nesse processo. Então, quando Deus coloca uma palavra em um coração, quando Deus pega um instrumento que é um pregador, uma pessoa que testemunha, e essa pessoa lança uma semente num coração,
a partir daí, só o Espírito Santo é que pode trabalhar com essa pessoa. A colheita é possível obter depois de um certo tempo, que nós não sabemos quando. A pessoa se converte em apenas um dia. A pessoa se converte, demora um ano para se converter. Tem pessoas que demoram 20, 30 anos para aceitar Jesus no coração. A semente fica ali produzindo, germinando, até que fica pronto para a colheita. Jesus contou também uma outra parábola, a parábola da semente de mostarda. E a pergunta 8 diz assim: do que a parábola da semente da mostarda trata de forma específica? Do que essa parábola está querendo tratar? A parábola da semente de mostarda. Marcos capítulo 4, verso 30 a 32. E dizia Jesus: o reino de Deus é semelhante... Jesus diz assim, está escrito assim: a que, pois, eu assemelharei o reino de Deus? Ou com o que eu vou compará-lo, para que pudéssemos representá-lo? E Jesus disse: é como um grão de mostarda, que quando semeia na terra, ela é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu se aninham debaixo da sua sombra. Então a pergunta é o que a parábola do grão de mostarda ela nos traz de lições de forma específica? Resposta: essa parábola mostra de forma prática como a obra de Deus começa pequena, simples, e depois, pela fé, cresce, assim, fazendo a diferença em muitas vidas. É assim que acontece. A pessoa recebe uma fé simples, de repente cresce e se torna uma bênção. Hudson Taylor era um rapazinho simples da roça. Foi levado numa reunião de treinamento para evangelismo. E o homem que levou Hudson Taylor foi até criticado pelos irmãos da igreja. Disseram: escuta, o que é isso? É uma visita? E o irmão disse: eu trouxe a visita. Mas peraí, você ficou maluco? Isso aqui é um treinamento missionário. Disse: e o que tem? Eu trouxe o moço. O moço gostou tanto do treinamento, simples, não sabia nem falar direito, nem escrever direito. Pois olha, esse moço recebeu uma mensagem ali de motivação para os missionários que entrou no coração dele. Esse moço, ele começou a estudar a palavra, recebeu estudos, foi para um colégio de teologia, se transformou o maior missionário da Índia e da África. Hudson Taylor levou milhares de pessoas aos pés de Jesus. Então veja, uma coisa simples, começou simples, mas cresceu de forma absurda. Jesus comparou esse tipo de ação no coração da pessoa ou na fé como o grão de mostarda. No Oriente Médio, o grão de mostarda é a menor semente. E tudo que, quando a pessoa quer comparar uma coisa pequena, usa o grão de mostarda como referência. No entanto, quando ela cresce, chega até atingir 4 metros de altura. E as aves do céu gostam de estar ali porque as folhas são polpudas e a sombra é maravilhosa. De tal forma que uma pessoa, quando recebe no coração o Evangelho, esse Evangelho frutifica e a pessoa começa a anunciar o Evangelho para outras pessoas. E a fé dessa pessoa é multiplicada, até pelo testemunho. No Nordeste, uma mulher estava com um filhinho doente, o médico viajou quase 100 quilômetros e atendeu aquele menino doente. Mas disse: sabe uma coisa? Seu filho está com febre, eu não tenho nenhum antitérmico aqui, precisaria fazer uma bolsa de gelo, uma compressa de gelo. Mas eu vou encontrar gelo aqui? Num raio de 50 quilômetros não tinha nenhuma geladeira. A mulher disse: Deus é poderoso, doutor, eu vou orar para ele vai mandar gelo. A Bíblia diz que se nós orarmos com fé, crendo, receberemos. O doutor olhou para o céu e viu aquela sequidão, aquele sol a pino, e disse: senhora, não tem como chover hoje. Ela disse: mas eu confio em Deus. Ajoelhe-se comigo, doutor, por favor. O doutor se ajoelhou, a mulher fez uma oração poderosa, com fé, acreditando: Senhor, eu creio que o Senhor pode me ajudar a curar meu filho. O doutor foi embora e disse: olha, senhora, eu não acredito muito no disse que a senhora orou, não, porque para mim é impossível chover. Quando o médico estava a uns 5 quilômetros, o tempo fechou, começaram os trovões, gente, caiu uma chuva de pedra, tão impressionante, que o médico brecou o carro e voltou a toda velocidade. A mulher já estava com 2 bacias de gelo dentro de casa, que ela colhia no quintal. O médico disse: impressionante, eu estou impressionado, eu quero ter essa fé. Me fala como é que a senhora conseguiu ter essa fé no coração. E ali, tá vendo? O menino foi tratado, curou e mais uma pessoa entregou o coração a Jesus. Isso é fé que testemunha, isso é uma fé que cresce.
Jesus disse, a fé é como o grão de mostarda. O reino de Deus que cresce dentro de nós é como o grão de mostarda. Começa pequenininho, mas se expande e se torna então grandiosa. Deus nos abençoe. Possamos ter uma fé pequenina como o grão de mostarda. Jesus disse, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, ele falou isso no Sermão da Montanha, se a vossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, vocês podem pedir a uma montanha que se lance no meio do mar e ela vai se lançar. Sabe quando Jesus falou isso também? Quando ele desceu do monte da transfiguração e os discípulos estavam envolvidos com um menino possuído por um demônio, eles não conseguiram expulsar o demônio. E o pai do menino disse, o Senhor pode me ajudar? Jesus disse, eu posso, tudo é possível ao que crê. E o homem chorando disse, Senhor, me ajuda na minha falta de fé, aumenta a minha fé. E Jesus aumentou a fé daquele pai, expulsou aquele demônio. Depois disse para os discípulos, esse tipo de demônio só sai com jejum e oração. Mas prestem muita atenção, vocês precisam aumentar a vossa fé. Peçam ao Pai Celestial que vos aumente a fé. Por isso, se vocês tiverem fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão conseguir remover uma montanha e jogá-la no meio do mar. Mas é preciso ter fé. Havia uma senhora que tinha uma casa na frente, uma montanha na frente da casa dela. E ela leu essa passagem, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, pedireis essa montanha, lance, tomar e ela dançará. Ela ajoelhou, orou, e abriu o olho e disse, eu sabia que ela não ia sair daí. Ela pediu para Deus, Senhor, joga essa montanha no meio do mar. Eu quero ter a vista boa, eu quero ver o mar daqui. Mas ela abriu o olho e disse, eu sabia que a montanha não ia sair. Então ela não tinha fé. Ela já orou duvidando. Deus abençoe a todos. Que haja uma bênção em vosso coração. Ao você compartilhar nossa mensagem, a lição, diga às pessoas para se inscreverem no canal Gilberto Brasiliano no YouTube. Isso é bom, vai nos ajudar. Nós temos hoje, por exemplo, 1.450 pessoas. Mas nós temos 187 mil visualizações. Ou seja, é bastante visualização, mas poucas pessoas inscritas. Então é bom que as pessoas se inscrevam, porque isso vai ajudar o canal a crescer. Deus abençoe de coração, que haja uma bênção em vosso coração. Fique com Deus.